Passar para ver se está indo. Passou? Tudo certinho. Certinho. Marquinhos, você abre de novo, por favor. Tá ótimo, claro. Não importa esse. Então, muito boa tarde a todos, né? Hoje é o nosso encontro do dia 21 de julho. Hoje teremos a oportunidade de ter a apresentação da mestranda, Fernanda Barbosa, né, que é mestranda do programa em Ciências da Reabilitação, Desempenho Físico Funcional aqui da Federal de Juiz de Fora. A Fernanda tem como principal pergunta, né, do seu projeto de mestrado avaliar os desafios do controle postural a partir de tarefas de alcance e preensão, mas adicionando um aspecto importante, né, no qual a gente tem bastante interesse, que é avaliar a influência da questão da dominância, né, ou da preferência lateral. Então, hoje a Fernanda vai abordar, né, vai discutir conosco um aspecto mais básico do controle postural, que é a contribuição do sistema visual. Né? A Fernanda é orientada pelo professor Diogo Simões e por mim, né? E Fernanda, fique à vontade. Mais uma vez, a gente agradece a presença de todos em nosso encontro. Beleza, boa tarde, gente. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade, né, de estar aqui apresentando. E durante a apresentação, vocês fiquem à vontade para interromper. Na última apresentação, eu tinha falado sobre a investigação do controle postural em seres humanos. E aí, a Ana Carolina, que estava acompanhando o grupo aqui com a gente, tinha perguntado algo nesse sentido, relacionando a visão, né, e o controle postural. Aí, por isso que eu resolvi trazer esse tema dessa vez. Aí, eu tirei as informações do livro Base Neurofisiológica do Movimento. Tinha até separado ele aqui para mostrar para vocês. Esse livro ele é bem bacana, ele é muito completo. Inclusive, tem uma parte também que fala das sinergias, né, que o pessoal tem trazido também esse assunto aqui no grupo. Então, fica de recomendação. Então, vamos lá. Sobre o controle postural, ele tem dois aspectos com características comuns e diferentes. Com relação ao primeiro aspecto, o controle postural ele pode se referir à manutenção da posição de uma parte do corpo em relação ao próprio corpo ou ao ambiente, ou então a um objeto externo que se move no ambiente. Aí o livro, né, no capítulo referente ao controle postural, que é o que eu estou abordando aqui, ele traz o exemplo de um patinador que mantém os braços numa determinada posição enquanto desliza sobre o gelo. E um outro exemplo também que ele traz é sobre o garçom que circula com uma bandeja na mão. Então, isso foi referente ao primeiro aspecto. Agora, falando sobre o segundo. O segundo, controle postural, ele pode se referir à manutenção da posição do corpo inteiro ou de seu centro de massa em relação ao ambiente, ou então a uma determinada direção no ambiente, como, por exemplo, a direção da gravidade. E no capítulo traz os exemplos de sentar, ficar em pé e andar. E nesse capítulo ele vai focar mais nesse segundo aspecto do controle postural. Agora, falando sobre a postura vertical, no capítulo, né, começa falando que só o fato, né, dos seres humanos serem capazes de manter uma postura vertical já é um milagre. E quando vai analisar o controle da postura vertical, o corpo humano ele é representado como um pêndulo invertido, porque não é fácil de equilibrar, principalmente quando tem as perturbações externas, ou então quando tem a mudança de orientação em relação à gravidade, por exemplo. E também fala que esse problema é muito mais complexo devido ao número de articulações que tem ao longo desse eixo do pêndulo, né, que é o nosso corpo. E para manter o equilíbrio, o SNC, né, que é o Sistema Nervoso Central, ele ajusta as interações dos movimentos
nas diferentes articulações do nosso corpo. Então, nessa primeira figura, da esquerda para a direita, mostra esse pêndulo invertido. Eu tirei essa figura aí do livro. E na segunda, mostra que para manter o equilíbrio no campo da gravidade, é preciso que a projeção do centro de massa caia dentro dessa área de apoio. E no livro também traz a informação que a área de apoio para um ser humano é relativamente pequena. Então, é cerca de 0,1 metros quadrados. Agora falando sobre a oscilação postural. Então, quando uma pessoa tenta ficar em pé, parada, né, imóvel, ela nunca vai estar verdadeiramente parada. E essas mudanças que ocorrem em diferentes características mecânicas da postura, elas são chamadas de oscilação postural. E as trajetórias de duas dessas características vêm sendo bastante estudadas, que é a do centro de massa do corpo, que é o CDM, e do centro de pressão do corpo, que é o CDP. E o centro de pressão do corpo, ele é o ponto onde a força resultante da superfície de apoio é aplicada ao corpo. Aí todas as figuras que eu estou mostrando são todas do livro, tá? Desse capítulo de controle postural. Às vezes está um pouquinho torto assim, porque eu tirei do celular e coloquei no slide. Então, temos essa figura mostrando o deslocamento do centro de pressão e o centro de massa durante a postura imóvel, né, parada. E temos que o centro de pressão geralmente mostra um deslocamento maior que o centro de massa. E a maioria dos estudos utilizam esse centro de pressão do corpo, né, que é o CDP, para descrever, né, analisar essa questão da oscilação postural. Só uma contribuição, Fernanda. É interessante você mencionar isso porque normalmente os instrumentos, né, que a gente utiliza, né, Diogo, as plataformas de força, elas normalmente oferecem exatamente essa informação, né, que é a posição do centro de pressão, né, que é localizado na base de suporte, né, e aí, consequentemente, são feitas várias análises a partir desse comportamento, né, quer dizer, a frequência com que a gente tem a projeção do centro de pressão, tanto do ponto de vista anteroposterior quanto lateral. Mas é interessante, aí até fazendo uma correção, a gente tem um outro colega, né, um outro professor que está formalmente ajudando também na orientação, o professor Tiago Lemos, e ele tem feito um esforço exatamente nessa direção, de não somente extrair o dado do centro de pressão, mas também tentar buscar o comportamento relativo ao centro de massa. E aí, claro, né, no intuito de avançar um pouco mais na compreensão da manutenção da postura ereta. Enfim, só como né, curiosidade. Não sei se o Diogo tem. Marquinhos, tem um questionamento. Quando você fala esse monitoramento do centro de massa, via sensor inercial seria viável? Aproximado ali na altura do sacro, na altura de, sei lá, 3 L4? Eu acredito que sim, Diogo, Foi o Marquinhos. acompanha, né, o deslocamento do centro de pressão. Então, acho que ele se utiliza de um algoritmo a partir do centro de pressão. Entendi. Entendeu? Porque o que eu estou imaginando? Um sensor de funcionamento que eu falei, ele seria levemente posterior ao centro de massa. Né? Correto. Talvez trouxesse essas informações de deslocamento de tipo, quando a gente observa de distância
de uma forma bem fidedigna. Quando a gente olha esse gráfico aí, a minha impressão a gente vê o centro de massa, assim, parece que o centro de massa ele é o centro de pressão que você passou um filtro passa-baixas nele. Então você só tem as pressões mais baixas, né? O outro, as pessoas vão ver que ele muda, o CDP, ele muda muito mais rapidamente, né, de inflexão. Exatamente. Que o CDM. Então o CDM tem frequências mais baixas de oscilação comparada, mas tem o mesmo formato. Então, assim, talvez tenha essa questão do algoritmo, não sei como está sendo feito, mas a gente tem a possibilidade de trabalhar com o sensor inercial coletando essas informações. E a gente tem isso. Então, de repente, para o trabalho da Fernanda, se for interessante pensar em alguma coisa. Legal. Enfim, fica só aí essa colocação. Uma excelente ideia. Uma excelente ideia. Se eu não me engano, tem uma rotina, acho que já até disponível na literatura, que permitiria você fazer o cômputo, né, estimar o comportamento do centro de massa a partir desse dado do centro de pressão, que é, pelo que eu entendo, é como o professor Tiago Lemos trabalha, né? Então eles fazem uso da plataforma de força, e aí eles estimam esse sinal pontilhado, e a partir desse sinal pontilhado eles fazem a estimativa do comportamento do centro de massa. Entendi. Não, aí já é do desconhecimento meu. Eu também não estou familiarizado, assim, mas pelo menos acho que até onde eu tenho informação, se eu não me engano, é exatamente isso. Uma coisa que o livro fala também, que esse CDP, né, o centro de pressão, ele mostra um deslocamento maior que o centro de massa por conta da inércia do corpo. Uma coisa assim que ele não explica tão bem, né, mas ele cita isso. Eu acho assim, eu estou pensando, porque assim, na verdade, a informação, né, sensorial advinda da própria planta do pé, você vai fazer ajustes finos, né, distribuição de forças no terço mais anterior do pé, calcanhar, passando pelo hálux. Então, isso provavelmente é o que agrega essas componentes de mais alta frequência no sinal, né? Então, você tem variações mais abruptas do centro de pressão quando você mantém a postura ereta, né? Mas, enfim, né, é uma coisa que a gente está se debruçando agora, né, pelo seu projeto, Fernanda. Então, mas é interessante fazer essa leitura mais básica, né, para que a gente entenda exatamente com o que a gente está lidando, né? Sim. Passou aí para vocês? Passou. Então, beleza. Então, trouxe essas duas figuras que ilustram a oscilação postural de uma pessoa em pé, de olhos abertos, que é essa do lado esquerdo, né? Tá escrito aí, e de olhos fechados do lado direito. E esse rabisco, né? Como a gente pode dizer aí, ele é bem maior no de olhos fechados. Então, podemos ver, né, claramente a maior oscilação postural nesse caso de olhos fechados. Fernanda, acho que só fazendo um parênteses, né, lembrando que o Thiago até chamou a atenção que esse registro gráfico é o que eles chamam de estatocinesograma. Sim. Né? Que é a partir dessa informação você pode extrair, esticar esse sinal no tempo, né, tanto na direção X, né, lateral quanto Y, antero-posterior, e aí olhar essas componentes separadamente, ver frequência, ver amplitude, enfim. No último eu até coloquei isso, por isso que eu não coloquei nesse. Que eu coloquei na direção em função do tempo, né? Você vê na função temporal mesmo. Perfeito. Fica até melhor para visualizar, né? Na verdade. Então a gente tem que fechar os olhos aumenta substancialmente a amplitude da oscilação. E no capítulo, né, traz informações também sobre um método que decompõe a oscilação em dois processos, que é o Humbling
que representa a migração do ponto de referência em relação ao qual o equilíbrio é instantaneamente mantido, e o trembling, que é a oscilação do centro de pressão sobre a trajetória Humbling. E também fala que o corpo oscila sobre uma posição de referência, enquanto a posição de referência migra por razões que não são bem compreendidas. Sim, na verdade, eu trouxe esses dois métodos mais para vocês escutarem falar mesmo, e eu nem tinha escutado falar deles, então, assim, caso alguém queira complementar algo nesse sentido, também pode ficar à vontade. Aí aqui é a figura, né, mostrando o Humbling e o Trembling em função do tempo, né, na função temporal. E agora falando sobre a visão e o controle postural, temos que a visão fornece uma das mais confiáveis fontes de informação para o encéfalo. No livro, ele traz o exemplo de movimento sem informação visual, ou seja, causa uma forte ilusão de movimento, e quando a gente tem a informação visual, as ilusões acabam sendo menores. E o sistema de controle da postura, ele também depende muito da informação visual. Isso a gente pode ver naquela figura que eu trouxe, né? Que o Marco falou, do estacionesiograma, né? Alguma coisa assim. É o estacionesiograma. No capítulo também traz essa figura para falar que se uma pessoa em pé olha para uma tela que mostra determinado padrão, tem um movimento acelerado do padrão na direção da pessoa, que provoca uma oscilação do corpo para trás. E traz um exemplo de um passeio simulado da Disney, que comenta, né, que as cadeiras vão inclinando de acordo com o que vai passando na tela. E aí, como eu não achei nada desse da Disney, eu trouxe esse outro exemplo aí, desse outro passeio simulado. Isso me lembra, antigamente tinha aqueles cinemas, quer dizer, né, a gente tem o cinema 3D, mas tinha antigamente uma opção que você ficava em pé, né, na frente de uma tela que dava uma perspectiva bastante grande de movimento. Então isso tinha até uma barra que você tinha que se segurar, caso contrário você era conduzido, né, a uma perda parcial de manutenção do controle postural e consequentemente isso poderia levar a uma queda ou algo mais ou menos nesse sentido. Mas você perturba o sistema, né, visualmente. Eu nunca vi assim de cinema, não. É antiga, é bem Porque antiga. Eu já vi... o que eu já vi assim, né, é aquele tipo um óculos, né, que a gente coloca e vai mexendo tudo assim, a gente tem que estar ou segurando algum lugar também, né, que pode perturbar. Lembrei, Só o nome com a era visão. Cinema 180 graus. Cinema 180 graus, não era 180 graus, que ele tinha uma tela grande, enfim, e aí oferecia um estímulo visual bem interessante. Eu também não sou muito parâmetro, porque eu sou de cidade pequena, nem cinema tem, então não sei te falar. Parece 4D, então, a exatamente, parte... lá. Né, que a Luz estava comentando 4D, né? Exatamente. Eu já participei num shopping desse, a cadeira mudava a partir da inclinação que tinha na tela, tipo, você tava andando em algum lugar, aí quando tinha um morro, a cadeira virava para frente, aí ela ficava fazendo isso com questões visuais, aí, tipo, passava na cachoeira, jogava água em cima de você. É esse que o livro traz, fala-se passeio simulado da Disney, fala a mesma coisa, que vai mudando, né, a cadeira vai inclinando, mesma coisa desse daí. Muito bom. Com relação a essa parte aí mais teórica, né, que eu trouxe do livro, aí eu já encerrei, mas eu trouxe também mais algumas informações
Então, temos aqui que a importância do sistema visual para o controle postural é principalmente relacionada à estabilização da oscilação oscilação corporal, e que vários estudos demonstram que durante a manutenção da postura ereta estática, a oscilação corporal aumenta até mais que o dobro quando a informação visual não está disponível. Então, eu trouxe isso mais a título de curiosidade mesmo. Aí, além disso, eu trouxe mais 2 artigos, aí passei bem rápido, assim, por eles, para a gente ver a questão aqui desse... Esse é com crianças portadoras de deficiência visual e o outro são em cegas. Então, vou começar com esse. Então, o título, né, Controle postural em crianças portadoras de deficiência visual nas faixas etárias entre 3 e 11 anos. Então, controle qual postural. é o ano do artigo? Não consegui ver, tá meio borrado. 2003 e o outro que eu vou passar é de 2004. Ah, tá. Obrigada. Mas também... Pode falar, Fernanda. Quando a gente está sempre colocando lá no Instagram, depois da apresentação, um texto, aí vem as referências lá direitinho também, caso você precise. Não, só uma menção, esse casal, né, Ana Maria e o José Barella, são professores aqui, né, acho que eles continuam na Unesp, se eu não me engano. Eles trabalham bastante com questões relacionadas a controle postural, bastante mesmo. Eles têm várias referências muito interessantes nessa área. Então, Barella, se vocês procurarem na literatura, vocês vão encontrar vários artigos, né, vários estudos muito interessantes. Então, o controle postural ele foi avaliado durante a posição ereta quieta em crianças nas faixas etárias entre 3 e 11 anos. Então, eles dividiram em 3 grupos. Primeiro grupo com crianças de 3 a 5 anos, segundo, 6 a 8 anos, e terceiro, 9 a 11 anos. Então, tinham 21 crianças portadoras de deficiência visual e 21 crianças sem comprometimento visual. Aí eu até anotei aqui alguma das deficiências. Por exemplo, né, tem o albinismo ocular, deficiência visual, catarata congênita, glaucoma, taxoplasmose e algumas síndromes. E eles utilizaram um sistema optoeletrônico para fazer análise de movimento. E nesse estudo, foi bem bacana a questão da caracterização. Tem uma tabela que tem o grupo etário, tem a idade, o gênero, o diagnóstico, né, que é essa questão das síndromes, das deficiências, a acuidade visual e a visão residual de todos. Então, assim, está bem caracterizado. E essa figura é para mostrar sobre o experimento, né? Tem tipo essa folha, né, no chão, um tapetinho. Eles descrevem como uma folha que tem a marcação dos pés, para as crianças colocarem os pés sempre na mesma posição. E na figura, assim, a qualidade está ruim, mas isso daqui é como se fosse um bichinho, né, de um desenho, que coloca bem na altura da cabeça da criança, e só comenta que tem uma lâmpada aqui, né, só para garantir a questão de deixar sempre a mesma iluminação. Então, a tarefa era permanecer na posição ereta, dentro dessa sala, né, onde foi montado esse experimento, olhar para esse brinquedo, que está na altura da cabeça, como eu falei, nas 2 condições, que é olhos abertos e olhos fechados. Aí eles fizeram 6 tentativas de 25 segundos. Então, foram 3 tentativas com os olhos abertos e 3 tentativas com os olhos fechados.
E aí, com relação aos resultados da pesquisa, eles indicam que, com o aumento da idade, ocorreu uma redução na oscilação corporal. Só que essa redução foi diferente entre os grupos estudados. Nas crianças sem o comprometimento visual, verificou-se tanto para a direção laterolateral como antero-posterior, houve o aumento da oscilação corporal, quando não estava com a visão, né? Quando estava com a privação da visão. E nas crianças portadoras de deficiência visual, não houve esse aumento da oscilação nesta condição, né? Com a privação da visão. Além disso, o estudo indica que o desenvolvimento do controle postural em crianças portadores de deficiência visual passa por uma reorganização entre as idades de 6 e 8 anos e o desempenho nos níveis das crianças sem o comprometimento visual somente é alcançada mais tarde, ao redor dos 9 e 11 anos. Uma outra coisa que o estudo também fala é que eles não conseguiram pegar todas as tentativas. Então, essas 6 tentativas que eu comentei anteriormente. Como foi um estudo aí realizado com crianças, né? Então, algumas não seguiram as instruções de forma correta. Tendo em vista que a informação visual era diminuída, nenhum efeito da visão foi encontrado para as crianças portadoras de deficiência visual. Agora, para as crianças sem esse comprometimento visual, acaba ocorrendo uma maior utilização da informação visual para melhorar o desempenho do sistema de controle postural durante a manutenção da postura ereta. Se eu não me engano, o próximo já é sobre a questão da cegueira. Tá meio lento aqui para passar. Então, o próximo artigo é sobre a coordenação motora e equilíbrio não são totalmente desenvolvidos em crianças cegas com 7 anos de idade. Então, nesse estudo foram avaliadas 20 crianças com 7 anos de idade, com cegueira congênita, e 20 crianças com visão normal. O desenvolvimento neuropsicomotor foi avaliado através do exame neurológico evolutivo, e as crianças portadoras de deficiência visual tiveram pior desempenho nas provas que avaliaram o equilíbrio e a coordenação motora, quando comparadas com as crianças de visão normal. Então, a pesquisa indica que o déficit visual compromete o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Esses 2 artigos eu escolhi de uma revisão que eu encontrei. Aí tinha em várias populações, né, até questão também de preferência manual, com relação à visão. Aí eu trouxe esses 2, que um seria, né, quem tem a deficiência, né, as crianças com a deficiência, e eu quis trazer um com a cegueira, né, sem a visão mesmo. Aí, obrigada mais uma vez pela oportunidade e atenção. Legal. Não, a Fernanda me fez lembrar de um estudo que o professor o Marcos Duarte, né, que é a professora, hoje ele é professor na Federal da ABC, ele fez um trabalho bem interessante, na verdade, de manutenção, né, de manutenção da postura por longa duração em indivíduos jovens, né, saudáveis e idosos. E é interessante que
se eu não me engano, o perfil da população idosa era o seguinte, né? Eles mantinham um estado que eles chamam, se eu não me engano, de freezing, né? Como se a pessoa ela mantivesse uma postura bastante rígida, né, do corpo, ou seja, um estado mais rígido do corpo, e aí quando ele migrava para uma outra postura, para uma outra base, melhor dizendo, ele adotava uma estratégia similar, né? E diferentemente dos jovens que excursionavam mais o seu centro de pressão, variando mais a base, ou seja, tinham muito mais, quer dizer, o centro de pressão, né, ele excursionava mais em mais base de suporte, ou seja, e aí, claro, uma abordagem que eles traziam era exatamente o fato, né, de, no caso do adulto jovem, ter, né, no caso da população que eles estudaram, o sistema visual preservado, não tinham nenhum outro tipo de comprometimento neurológico, nada disso, né, diferentemente muitas vezes dos idosos, que às vezes o idoso até tem um desempenho do ponto de vista, a gente se preocupa muito com força e tal, mas às vezes a acuidade visual é comprometida, então isso pode também de alguma forma comprometer a sua capacidade de manutenção da postura ereta. Enfim, eles abordam exatamente isso, né? Porque a gente pensa na oscilação, às vezes numa oscilação muito grande, como algo negativo, só que isso não é necessariamente verdade, né? Uma oscilação reduzida, ela pode também trazer informações aí bastante importantes, né? Porque a pessoa ela está num estado praticamente de freezing ali, um nível de estabilidade, mas que não é, não sei se a expressão é mais adequada, um estado mais fluido. Por exemplo, alguém que esteja numa fila de banco, né, que, né, oscile mais, receba mais estímulos visuais, ela vai excursionar sem ter um risco de queda, né? Diferentemente do idoso, dependendo do quadro que ele apresente. Então, a ideia do estatocinesiograma, a gente pensa, área grande, risco de queda, né? Área pequena, menor risco de queda, não necessariamente, né? Então, é interessante. A ideia era que a gente até pudesse trazer o Tiago Lemos, né, o professor Tiago Lemos, para falar um pouco mais sobre isso, mas nesse horário eles também têm um encontro do grupo deles lá na Uniswan, né, lá no Rio de Janeiro, então ainda a gente não conseguiu agendar uma discussão sobre isso. Nesse livro mesmo traz essa questão do envelhecimento, eu ainda não li assim com tanta calma, né, e atenção, mas fala isso, que com o envelhecimento, né, acaba diminuindo, né, as funções sensoriais, que aí impacta no que você falou, a questão da acuidade visual, a capacidade de concentrar, né, no objeto próximo, e isso vai relacionar, né, com a questão da oscilação, né, do controle postural, sim. Camila? Eu não sei se nesse sentido a gente pode falar também, porque, assim, na verdade, o circuito postural, se a gente for considerar a parte vestibular associada com o visual, e o idoso, ele tem essa diminuição, igual a Fernanda falou, a estratégia que ele teria, né, para manter essa postura seria a somestésica. Então, ele se utilizaria muito mais dessa somestésica do que o necessário, e essa oscilação de tentar controlar em excesso nessa área poderia dar essa relação com muito mais gasto energético, né? Então, acho que é uma questão do idoso também que implica nisso. Não sei se isso acrescenta em alguma coisa. Com certeza, Camila, com certeza. Eu acho que eles fazem essa observação também. Eu vou até procurar aqui a referência, mas foi já um estudo relativamente antigo, talvez tenha um pouco mais de 10 anos, mas eles fazem também esse comentário, né? Renata? Pessoal, eu estava vendo ela falar e, curiosamente, eu estava mexendo na planilha, né? E o artigo que eu estou analisando agora fala justamente do tempo de reação usando dados de eletromiografia em relação a essa resposta visual entre lateralidade. E eles eles inserem uma luz de LED, né, na frente da pessoa, e ela tinha que fazer uma apreensão manual, e eles faziam um controle através da eletromiografia e fazia avaliação do tempo pré-motor, o tempo de reação, e fazia essa comparação entre o lado direito e o lado esquerdo.
Você falando aí me ajudou profundamente. Foi bem bacana até para entender esse artigo. Obrigada. Até esse, até esse capítulo Pode falar, Fernanda. mesmo de controle postural, ele assim, trata de várias coisas, igual a questão do sistema vestibular, né, que a Camila comentou. Aí tem a questão da propriocepção. Na verdade, assim, é uma coisa bem complexa, né, que tem várias coisas juntas, né, para entender. A questão das adaptações posturais, né, antecipatórias. Sim, esse artigo, é engraçado que eles não encontraram nenhuma diferença significativa em relação ao lado direito e ao lado esquerdo em relação a essa forma, esse método que eles usaram. Depois você me manda ele, Renan. Vou mandar, pode deixar, é bem interessante. Então, essa é a referência, eu coloquei para vocês no chat, que é o trabalho do professor Marcos Duarte, que aborda exatamente a manutenção da postura ereta quieta, quieta não, na verdade a pessoa podia alterar a sua base de suporte. E aí ele vai exatamente na direção que a Camila comentou, né? Essa discussão me fez lembrar também alguns outros estudos que o pessoal lá no Rio, durante um tempo, estava conduzindo, que era buscando relacionar algumas respostas de ordem autonômica no controle postural. E eu lembrei de dois trabalhos, né? Um até foi conduzido pelo Luiz Aureliano, né? Um grande amigo nosso lá do Rio, que ele estudava de que forma as oscilações posturais eram moduladas pela frequência cardíaca, né? Porque você tem um evento mecânico que perturba, né? Assim como a respiração também, né? E aí ele colhia, era até interessante, ele extraía o sinal do batimento cardíaco na plataforma de força, né? Na plataforma de força vertical, somada à informação do centro de pressão. Então era, né, quer dizer, ele buscava relacionar essas informações. E lembrei também de um outro estudo que eu achei muito interessante, do grupo de neurobiologia, que eles avaliavam os efeitos de imagens com características emocionais distintas. Então, por exemplo, tinha lá a figura de um objeto que oferecia uma perspectiva neutra, digamos, uma cadeira. E eles ofereciam também imagens positivas, né, um bebê, né, por exemplo, sorrindo, mas também negativas. Então, um acidente grave, né, de carro, alguma coisa nesse sentido. E eles faziam um controle de condutância, frequência cardíaca e simultaneamente na plataforma. E aí era muito interessante, porque o que eles observaram, eles fizeram isso num grupo bastante grande de pessoas, eles observaram que nas imagens negativas havia uma queda na frequência cardíaca somada a uma manutenção da postura mais, digamos assim, mais controlada, né? Quer dizer, o centro de pressão excursionava menos. E aí a discussão, claro, aí tem, né, toda uma base teórica em relação a isso, mas eu lembro de uma discussão que eles trouxeram para tentar responder, né, a esses resultados, que seria a ideia acho que todo mundo já passou por esse tipo de situação, né, a ideia da presa e do predador. Então vou pensar num exemplo bem simples. Imaginemos aquela pessoa que você não gosta, né? E aí você está andando na rua, você vê aquela pessoa que você não gosta se aproximando, ela, digamos, está do outro lado da calçada. O que você faz? O que a gente normalmente faz? Você não quer falar com aquela pessoa. Muda de calçada. Não, mas você pode mudar de Quando calçada. mas quando você deu esse exemplo na aula, eu ainda brinquei que eu tiro o celular e finge que estou conversando. Você tenta ficar quietinho, né? Lembra, Marcos? Você trava, né? Você trava, você fica meio assim, vou ficar quietinho aqui para aquela pessoa não me achar, né? Não perceber que eu estou aqui. E aí foi interessante porque eles sugerem que isso seria um mecanismo, uma função mais primitiva, né? Que nós carregaríamos aí, então. E acontece realmente na natureza, a gente vê isso, né? Então, de repente, uma ave de rapina, por exemplo, se ela localiza um roedor, o roedor inicialmente ele fica ali quietinho. Então, o que ele sugere é que a frequência cardíaca dele diminuiria, ele ficaria quieto para, né,
fala assim, vou ficar quietinho aqui para o predador não me localizar. Ele só vai aumentar a frequência cardíaca e aí vai né, estabelecer um recurso de fuga na hora que ele perceber que a presa percebeu, né, o predador, perdão, que o predador o localizou. Né? Então achei interessante isso na época. Pode falar, Rafael, fica à vontade, que eu falo demais. Nada, que isso. Usando de exemplo com relação à questão de atirador, que você falou aí, do estudo que foi feito, na época que eu era militar, que eu estava acompanhando uma equipe de tiro esportivo profissional, eles tiveram acesso de alguma maneira, o treinador, o preparador físico, não sei, a uma informação dessa, e era muito interessante, por isso que eu lembrei. Eles tentavam dar o tiro entre a sístole e a diástole. Eles acalmavam, tentava segurar um pouco a respiração assim, uma respiração mais lenta e tal, para diminuir a frequência cardíaca, mirar para poder executar o tiro justamente entre a sístole e a diástole, para poder não ter nenhum abalo, assim, para não atrapalhar a mira. Então, assim, trazendo para a prática, né, do dia a dia, não do dia a dia nosso, né, mas esportivo, por exemplo, faz todo sentido, né? Eu lembro que teve uma professora amiga nossa que chegou a fazer um acompanhamento de atletas também nesse sentido, né? E eles faziam uma análise, né? A Lilian fez isso, não fez, Diogo, se eu não me engano. Foi o trabalho do Túlio, foi o trabalho do Marco Túlio. Não lembro se acho que no mestrado dele. E o Marco Túlio também é militar, lá no quartel lá na Urca, que eu sempre esqueço o nome lá. E a mulher com isso mesmo. Isso aí, Rafael. Isso aí. E eles faziam, né? Acho que o estatocinesiograma, não era? Eu não tenho detalhes do trabalho, mas eu lembro que foi uma coisa assim, uma prática de tiro também. Mas não tem muita informação, não. Eu sei que foi do Túlio, com certeza. Se a gente buscar lá nos trabalhos do PEB, pelo trabalho do Marco Túlio, vai achar. Uhum. Mas é interessante, quer dizer, essa ideia, né, de concatenar outras informações, né? A Fernanda falou um pouco do sistema visual, mas ter relacionado, por exemplo, atividades que aumentem muito a frequência cardíaca, de que forma isso perturba o controle do equilíbrio. Então, em tarefas que realmente, né, promovam esse tipo de perturbação, né, você tem uma perturbação mecânica mais evidente. Eu lembro até que também, lá a Lilian mesmo, a Lilian é uma professora, colega nossa, também já aposentada, mas que fez um trabalho, se debruçou bastante sobre o controle postural. Ela tem até um estudo muito bacana com gestantes, né, a cada trimestre, avaliando aquela ideia do modelo do pêndulo invertido. E ela fazia uma avaliação postural, que, se eu não me engano, na população que ela avaliou, havia um efeito, né, na ideia do pêndulo, que progressivamente é como havia um aumento, né, da massa abdominal, né, com o crescimento do bebê, tinham algumas gestantes que elas não adotavam uma estratégia de hiperextensão ou de acentuação da curvatura da coluna lombar, mas sim elas adotavam uma estratégia de tornozelo, ou seja, elas se projetavam mais posteriormente a partir do tornozelo. Então, bem interessante, quer dizer, e aí, eu sei que ela fez esse acompanhamento, né, trimestralmente, né, com essas gestantes. Isso, na ocasião, foi uma achada interessante. A gente pensa muito numa acentuação da lordose lombar, né, nas gestantes. E no caso da população, da amostra que ela investigou, várias gestantes se comportaram dessa forma, sem ter alterações posturais mais importantes, né, sem grandes desvios da coluna, mas buscando mais corrigir o seu centro de gravidade a partir de uma estratégia de tornozelo. Então foi algo também que chamou a atenção na época, né? Enfim, de novo, eu acho que o controle postural, a manutenção do controle postural é algo realmente bastante complicado, né? E aí, né, a Fernanda trazendo os dados de pessoas que não, né, que são privadas da visão, a gente, né, também os colegas lá no Rio fizeram um trabalho bastante intenso com atletas de futebol, o goalball, né, que eles chamam, não sei, não, porque tem um goalball e tem um futebol para
para cegos, se eu não me engano, são as duas modalidades que são diferentes, né, Diogo? E é impressionante, assim, como essas pessoas... É que você está sem áudio, Diogo. Não, o áudio tá quietinho aqui por causa da Alice que tá no fundo, mas eu acho que esse outro, o goalball, é o que a bola é lançada no chão, né? Mas são duas modalidades. Eu acho que é com a mão, né? Alguma coisa assim. E é impressionante, né? Como essas pessoas são capazes, né, de se deslocar, no caso do futebol, eles normalmente reduzem a base de suporte e fazem assim, eles aumentam a frequência de passo só com uma pista auditiva, né? Enfim, assim, o controle postural deles, tanto do ponto de vista estático quanto dinâmico, é impressionante, assim, como que eles, né, melhoram essa capacidade, aperfeiçoam essa capacidade, mesmo privados da visão, né? Enfim. Mas a ideia da Fernanda é basicamente essa, quer dizer, avaliar tarefas de apreensão de objetos de pequeno tamanho, quer dizer, até que ponto, né, a apreensão, quando feita a partir do meu lado dominante ou do meu lado não dominante, o quanto que isso pode perturbar. Então, se eu pego um objeto, né, de um tamanho maior, ou seja, uma apreensão mais grossa, uma apreensão mais fina, como, né, será que existe alguma interferência nesse sentido? Alguma diferença evocada por questão de lateralidade, né? O Bruno já trouxe uma discussão a esse respeito, né, em relação ao fato de meu lado não dominante, né, no caso, em relação ao membro superior contralateral, e no caso do ponto de vista pensando no ombro, né, do ponto de vista da articulação proximal, que teria um papel de estabilização bastante grande. Então, essas diferenças podem ser que se manifestem nessa questão da manutenção da postura ereta, né? Então, essa é uma ideia que a gente pretende investigar aí nesses próximos meses aí com o projeto da Fernanda. E no caso do meu projeto, igual tem essa questão, né, que o Marco falou sobre, no caso vai ser, né, uma bola pequena e uma bola grande, e vai ter também a base do tripé, né, que vai ser pequena e grande também. Então vão ter essas duas coisas para dificultar aí, né, a questão do controle, perturbar, né, o controle postural. Isso lembrou bem, Fernanda, da transferência, né, da transferência para uma base. Acho que ele travou, Rafael. Ô, Fernanda, e quais músculos que você vai avaliar? Já tem algum protocolo de avaliação? Você vai fazer MG também, não vai? Então, o que acontece? A gente vai fazer a análise de movimento pelos sensores inerciais e com relação à eletromiografia, a gente está pensando em colocar no gastrocnêmio e no tibial. Foi assim, o que o Marco comentou comigo, mas ainda não tem nada assim bem certo. Não está fechado. É na parte inferior mesmo, não seria no superior, não. Entendi. No superior ficaria a questão da análise do movimento, sensores inerciais. Igual vai ter igual está tendo, né, no protocolo do André. Isso. Entendi, bacana. E associado a isso, Rafael, é a plataforma de estabilidade, que aí você vai ter toda a medida de deslocamento do centro de pressão associado à ativação muscular e à mensuração da cinemetria do membro superior, que vai desenvolver a tarefa. Pelo menos a instrumentação, a princípio, né, Fernanda, está nesse nível. Isso, os três, a análise do movimento, né, a eletromiografia e a plataforma de força. Ficou bacana o projeto, hein, Fê? Tá de parabéns. Muito obrigada. Deu certo, hein, Marquinhos? É que minha internet aqui ficou ruim. Não, eu lembrei também que essa era uma pergunta que até a Anaeli tinha sugerido para a gente avaliar junto com os pacientes com lesão de ombro, essa população que o André e a Fernanda também estão estudando, né? De que forma também a lesão de ombro poderia comprometer, né? Ou que desafios ela traria para a manutenção da postura ereta.
que é uma, né, acho que futuramente a gente pode também se debruçar sobre essa análise, mas aí seria muita coisa colocar tudo isso junto, né? Plataforma de equilíbrio, vários sensores inerciais, eletromiografia, e pedir para o paciente se movimente naturalmente, né? Impossível. O pessoal já fica lá com medo dos fios arrebentarem, né, André? Aí o André fala, não, pode mexer à vontade, foi feito para isso. Marquinhos, estão precisando de um sem fio, Marquinhos. Vamos providenciar isso aí. É verdade. Quando você caiu, Marco, o Rafael chegou a perguntar sobre a eletromiografia, onde que entraria no meu projeto, né? Igual eu até respondi para o pessoal que entraria no tibial, né, e gastrocnêmio. Foi o que você citou, assim, né? Mas ainda não está total definido, né? Ainda não conversamos certinho sobre isso. Mas seria na parte inferior. Vamos avaliar, né, Diogo, para também não trazer muitas, talvez tornar a coleta de dados muito complicada também, né? Senão, se deixar... Obrigada. Se deixar o Marquinhos, né, Marquinhos? Um participante por dia. É o desafio que o André está tendo agora, né? Então... Mais algum comentário ou pergunta? Alguma sugestão também? É interessante que, assim, essas ideias, né, a gente podem ser aprimoradas também, né? Então, caso vocês tenham alguma sugestão, né, para um projeto futuro que vocês tenham interesse em conduzir, né, quer dizer, esses são instrumentos com os quais a gente tem trabalhado, né? Então, a ideia da plataforma de força, da eletromiografia, mais recentemente, né, com a possibilidade da gente usar os sensores inerciais, né, Diogo? Então, tem aí, claro, né, passado esse período da pandemia, eu acho que a gente pode ter melhores condições aí de pensar em experimentos, né? Por exemplo, no caso do André, ele está conseguindo conduzir na clínica dele e tudo mais, né? Nesse momento seria bastante complicado na universidade, mas assim que a gente tiver uma situação minimamente, né, controlada, eu acredito que aí a gente talvez tenha mais segurança, né, não só para os voluntários, né, mas para todos que vão estar envolvidos, para que a gente possa realizar, né, pesquisas, enfim, na universidade. Então, são ideias, enfim, que são bastante abertas, e se vocês tiverem futuramente alguma sugestão, né, a gente pode estar discutindo aí a possibilidade de estar formulando novas perguntas, né? A minha sugestão, Marquinhos, por hora, ela depende de uma série de outros fatores relativos a outras pessoas, chamada Henrique. É o nome Henrique, tá? Já vou até botando aqui. O Henrique faz um trabalho muito legal com o Anderson Divert, com uma parte de posturografia, e tem uma visão lá de estatocinesiograma lá, que é um pouco diferente daquela que a gente está habituado. Uma vez eu até me mexi um pouco com o Henrique sobre a gente fazer alguns comparativos, tentar entender como isso funciona, mas o Henrique já está muito sobrecarregado por hora, precisa terminar um doutorado, e depois a gente vai organizar isso com calma, né, Henrique? Pode ficar tranquilo que eu estou te mirando, mas com calma. Pois é, boa tarde, parabéns, Fernanda. Pois é, agora estou bem sobrecarregado mesmo, mas estamos caminhando, estou aqui. Aí mais para frente a gente pensa nisso, porque tem uma visão, acho que depois, não sei, em uma situação oportuna, né, depois você puder trazer um pouco para a gente como funciona esse equipamento de estabilometria utilizado, os parâmetros avaliados. Eu lembro que uma vez na apresentação do grupo de vocês lá, eu até brinquei contigo, né, te mandar mensagem para a gente pensar em perguntas futuras, né? Então acho que fica a ideia aí registrada para a gente mais adiante pensar em algo assim. Beleza, mais para frente eu posso apresentar alguma coisa para vocês. Sim. Sem pressa e sem pressão, querido. Sem pressa e sem pressão.
Vai deixar, já estou devendo um curso de OpenSim, né? Vai vendo aí. Esse sistema, Henrique, é aquele que o Bruno chegou a apresentar lá no seminário, que ele deu lá o exemplo da Camila, da irmã Esse dele. mesmo. Exato. É aquele mesmo. É bem bacana mesmo. Sim. Eu tenho esse seminário, ficou gravado, eu tenho que colocar ele em algum lugar depois da internet aí para passar acesso para vocês, essa nossa conversa. Mas é legal, interessante. Fica aí de sugestão para cenas de próximos capítulos, né? Mas é isso aí. Se alguém mais tiver algum comentário, alguma sugestão, fica à vontade. A Liz, ela tá falando aqui, mas não tem nenhuma sugestão compreensível nesse momento. Vocês podem perceber. Viu? Não. Semana que vem, Eu acho que é o Rafael, né? Rafael, Não, né? acho que tem Andressa e Vandressa, não? Ou eu errei? O Andressa e Vandressa é na outra ainda e elas é que estão com pressa. Eu acho que somos nós, hein? É? Então o Rafael acho que tá confundido aí. Ué, Peraí. depois vocês decidem aí, gente. Que bom que a gente tem muita gente para apresentar. Eu dei uma olhada aqui, eu acho que eu sou 4. Mas se tiver que ser semana que vem também eu sou. Tem estresse não, gente. Tá tranquilo. Mas como é que tá definido? É Andressa e Vandressa mesmo. Olhei aqui no cronograma, no WhatsApp. Beleza. Então. Certinho. Perfeito, então. Mais alguma pergunta, algum comentário? Não? Então, acho que a gente pode encerrar, né? Agradecendo a presença de todos mais uma vez. Então, conforme mencionado pela Fernanda, semana que vem teremos a Andressa e a Vandressa, né? Trazendo informações aí sobre a revisão, né? E Dessa vez não, Marquinhos, exatamente da revisão que elas não. estão fazendo, porque a gente já está no caminho de fechar a revisão, então a gente vai deixar ok. final. Perfeito. Vamos trazer também sobre terapia de ondas de choque, mas aplicado a pacientes com acidente vascular cerebral, que foi uma das discussões na última apresentação. Perfeito, Então, interessante. uma revisão aqui, elas já me mandaram, eu tinha ficado até de dar um retorno para elas sobre o artigo, então, meninos, eu estou dando retorno agora, é ele mesmo, tá? Depois eu converso Perfeito. com ele. Perfeito, ele é muito interessante, legal. Excelente. E aí, Rafael, a gente já pode também, né, discutir aí a da próxima semana, que é a sua, então, né? Isso, a gente fechou naquele artigo mesmo da eletroacupuntura, né? Então tá tranquilo já. Tá. E aí, Fabiana, só para o Rafael, que é o da semana seguinte, né, ou para quem não teve contato, ele está avaliando efeitos de estimulação elétrica periférica na estabilidade cortical, que a gente tem trabalhado com estimulação magnética transcraniana para avaliar a estabilidade da via corticomotora. Tem uma outra linha que a gente tem se debruçado aqui. Basicamente a ideia é aplicar a estimulação elétrica em pacientes espásticos, ver como é que isso opera, né, em pacientes com espasticidade pós-AVC. Tem uma outra linha com a qual a gente tem trabalhado aí também. Que interessante, Marco. Bem legal. A gente tem tentado... O Rafael está trabalhando com um banco de dados, né, de uns experimentos que nós realizamos e ajustando parâmetros, né, largura de pulso, intensidade de estimulação, verificando como que isso interfere centralmente. Então, a ideia é que ele apresente os artigos que fundamentam, né, essa parte mais teórica. Mas legal. Então, acho que a gente pode encerrar, né, Diogo? Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Uma ótima tarde, um ótimo complemento de semana. E a gente se encontra, então, na próxima quarta-feira. Um grande abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Uma ótima tarde a todos. Diogo, quero te fazer uma pergunta. Faça, se eu souber responder. André, sabe sim. Não, vai falar. Eu vou mandar mensagem para o André aqui pelo WhatsApp quando vocês vão se falando aqui.
Beleza. Diogo, você comentou uma vez daquela canetinha eletroestimuladora Sim, que você não conseguiu. trabalho da Jordânia. Uhum. Isso, que você falou que não conseguiu entender como é que funciona, que ela tem um ponto. Eu estava olhando na internet, ela não tem manual não, né? Eu estava procurando na internet, cara, eu achei um monte de gente reclamando que está tomando choque com ela. Muita gente, muita gente. Eu olhei para comprar em torno de uns... Aqui, ainda está gravando, tá? Se quiser interromper a gravação.